Fala, moçada, professor Lázaro chegando com mais uma questão da prova de conhecimentos gerais da Universidade Estadual do Ceará. A questão agora qual é? Questão de número 57. Será que essa questão foi difícil? A questão 57 envolve a parte de quê? Membrana plasmática, o principal envoltório que delimita o espaço ocupado pela célula. A questão traz no comando geral a seguinte questão. Diz assim, a respeito da membrana, é correto dizer que... Então, olha só, vem comigo. Quando você estuda uma célula, você sabe que toda e qualquer célula tem uma membrana que delimita o seu espaço, que separa o citoplasma, né, do ambiente extracelular. Essa membrana é a membrana plasmática. Toda membrana plasmática é de natureza lipoproteica. Ela tem uma bicamada de fosfolipídios mais proteínas inseridas nela. O fosfolipídio é um tipo de lipídio que tem uma região representada pelo grupamento fosfato, região polar, portanto hidrofílica. Já essas perninhas representam as cadeias hidrocarbônicas dos ácidos graxos, região apolar, portanto o quê? Hidrofóbica. Você pode dizer que o fosfolipídio é uma substância anfipática, uma porção polar, uma porção apolar. Daí porque, evolutivamente, houve a necessidade de ser uma bicamada. Porque quando você tem uma bicamada, as duas extremidades ficam hidrofílicas, mantendo contato com a água, tanto no meio intracelular como no meio extracelular. Além dos fosfolipídios, nós vamos encontrar na membrana a presença de quê, pessoal? De proteínas. Proteínas que podem atravessar toda a bicamada, chamada de transmembranárias ou proteínas canais, e proteínas que ficam totalmente mergulhadas na bicamada. Independente de ser uma proteína canal ou de ser uma permease, ambas são proteínas intrínsecas, proteínas integrais. Estas proteínas intrínsecas ou integrais são as que estão envolvidas nos mecanismos de transporte, na chamada permeabilidade seletiva. Porém, jamais esqueça, as proteínas integrais não são as únicas proteínas que compõem a membrana, porque nós temos proteínas que ficam situadas perifericamente, extrinsecamente em relação à bicamada. Essas compõem a membrana, mas não participam dos movimentos, somente as integrais. Professor, esse modelo nos foi apresentado por quem? Singer e Nicholson falaram que essa membrana tem um modelo de mosaico fluido. Mosaico, podemos dizer que deve-se ao livre movimento que as proteínas têm ao longo da bicamada. E elas movimentam-se livremente como uma espécie de mosaico. E toda membrana é fluida. A fluidez está diretamente relacionada a quê? Ao grau de interação dessas cadeias hidrocarbônicas. Onde eu posso dizer para você o seguinte, se essas cadeias interagirem mais, a fluidez é o quê? Menor. Então você diz, maior grau de interação, menor grau de fluidez, tá? Certo, professor, mas o que aumenta esse grau de interação entre os fosfolipídios? Se a cadeia hidrocarbônica ela for de maior grau de saturação, cadeia linear, só ligações simples, maior saturação, linearidade, maior interação. Maior interação, menor fluidez. E se o tamanho da cadeia carbônica também for o quê? Maior. Maior tamanho da cadeia carbônica, certamente nós estaremos falando de quê? Maior grau também de interação. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, a membrana, ela tem fluidez, mas nem toda membrana tem o mesmo grau de fluidez, tá? Maior saturação, maior tamanho da cadeia, menor fluidez, ok? Membranas, portanto, que têm cadeias carbônicas dos fosfolipídios menores e mais insaturadas, elas são mais fluidas. Não esquece que além dos fosfolipídios, os esteroides também compõem as membranas. E a presença desses esteroides pode aumentar o grau de interação. Se houver um aumento desse grau de interação, como nós aprendemos, aumenta o quê? Aumenta ou diminui a fluidez? Diminui. Por isso que os esteroides promovem uma diminuição do grau de fluidez. Beleza pura? Tranquilo? Olha os itens que nós temos na questão 57 da prova da UES. O item A diz, é o envoltório rígido e espesso que reveste todas as células. Não, o envoltório rígido que pode estar presente numa célula é a parede celular, que ela fica mais externa em relação à membrana plasmática. Tá falso o item A porque não faz referência à membrana.
Item B, é uma bicamada? Sim. De proteínas? Não. É uma bicamada de fosfolipídios. C, desempenha funções de reconhecimento e também transporta substâncias e tem permeabilidade seletiva. Verdadeiríssimo. A membrana, você sabe, que ela tem capacidade de estabelecer o reconhecimento. Motivo? Seu glicocálix, que é toda a extensão periférica da bicamada. Glicocálix esse que na sua composição você encontra principalmente polissacarídeos. O item C é o item correto da questão de número 57. O D está falso, pois ele diz: as fosfoproteínas que compõem sua bicamada são moléculas anfipáticas. Realmente é uma bicamada, é constituído por moléculas anfipáticas, mas as moléculas anfipáticas são quem? Os fosfolipídios e não as fosfoproteínas. Portanto, questão 57 da prova da UES sobre membrana plasmática, a estrutura do modelo mosaico fluido, qual o gabarito? Item C.